Curta a página do Vamos Aprender no Facebook e decida qual será o próximo vídeo aqui do canal. Fala galera, sejam bem-vindos ao Vamos Aprender. Todos nós sabemos que para o homem sempre foi indispensável registrar sua história. E com isso podemos deduzir que a origem do cinema está relacionada a isso, uma necessidade de registrar o movimento. Mas, da onde surgiu essa sétima arte? Quais são os primeiros indícios de onde surgiu o cinema e como ele se desenvolveu? Quer saber mais sobre isso? Então já pega sua pipoquinha aí e vamos aprender. Bom, quando se fala de cinema, logo vem à nossa cabeça um nome: Thomas Edison, que nasceu em 1847. Mas a mais primordial tentativa de fazer algo dinâmico, próximo à ideia de cinema, foi registrada na China por volta de 5000 a.C. Era um teatro de sombras, onde objetos recortados eram manipulados para representar heróis, dragões e príncipes. Dá para imaginar como era, né? A sombra dos papéis recortados era projetada em uma parede, uma cortina, e fazendo assim esse teatro de sombras. Mas ainda é um pouco longe do que conhecemos de cinema hoje em dia. Outro invento que ainda podemos citar é a concepção da câmara escura por Leonardo da Vinci no século XVI. E não podemos descartar ainda a criação, desenvolvimento da fotografia por Louis Jacques e Joseph Nessepery em 1826, mesma época que deram o pontapé inicial para a criação das filmadoras. Mas enfim, o cinema é um dos fenômenos mais impressionantes da nossa história. É a capacidade de capturar as imagens em movimento. Na verdade são várias fotos, muitas fotos, que quando reproduzidas a uma velocidade certa, faz com que tenhamos a impressão de movimento. Realmente é incrível, mas afinal, quem inventou a fotografia e quando isso aconteceu? É o que vamos descobrir agora. Bom, a captura das imagens só foi possível a partir da criação do cinetoscópio em 1889 por William Dickson. Aí você me pergunta, quem é esse cara? Vai perguntar? Vai? Pergunta? Acho que não. Mas eu vou responder mesmo assim. William Dickson era ninguém mais, ninguém menos que o assistente do grande inventor e cientista americano. Quem? É o que você está pensando. Thomas Edison. Na verdade eu nem sei o que você está pensando, né? Então não deveria falar isso, porque é muita bagunça, né? Mas continuando. Essa invenção e os modelos que a sucederam deram um pontapé inicial para o desenvolvimento do cinema tal como conhecemos hoje, ou seja, a arte cinematográfica. Ok, então o cinema teve origem no cinetoscópio, mas, sempre tem um mas, ele não projetava as imagens em telões. Aí você me pergunta, mas como diabos a pessoa assistia o que era filmado? E como eu sei que você não vai me perguntar, eu já vou responder. A pessoa tinha que olhar as imagens no cinetoscópio por meio de um orifício, como se fosse um microscópio. Além disso, o espectador tinha um tempo limite de 15 minutos para assistir as imagens. Então, pensando nisso, a experiência visual que o cinetoscópio proporcionava não poderia ser feita coletivamente, como é no cinema de hoje em dia, óbvio, né? Por isso, Edison nem chegou a patentear o invento, o que de certa forma foi bom, porque favoreceu para que outros inventores, principalmente da Europa, aperfeiçoassem o modelo. E foi o que aconteceu. Em 1892, o francês Léon Boulle conseguiu, a partir do cinetoscópio, desenvolver o cinematógrafo, que gravava em quadros por segundo, ou seja, frames. Só que ele não tinha dinheiro para patentear o invento. Então, o cinematógrafo acabou sendo registrado pelos irmãos Lumière, que passaram, a partir de 1895, a fazer várias produções cinematográficas de pequena capacidade e a exibi-las em sessões especiais para isso. Então, concluindo, o cinematógrafo pode ser considerado como a primeira filmadora inventada, já que antes dele as gravações tinham que ser feitas com várias câmeras fotográficas, uma do lado da outra, geralmente 15 ou 24, e cada câmera gravava um frame, ou seja, cada uma dessas 24 câmeras, vamos pensar assim, gravava um frame. Então as 24 câmeras gravavam 1 segundo apenas. E o cinematógrafo, apesar de funcionar como uma manivela,
registrada todas as fotos em um aparelho só, que no caso era ele. A primeira exibição de filme feito por Auguste Louis Lumière aconteceu em 22 de março de 1895. O nome do filme, traduzindo para o português, era A Saída da Fábrica Lumière em Lyon, e registrava a saída dos funcionários do interior da empresa Lumière na cidade de Lyon, na França. Foi ainda com os irmãos Lumière que começaram as primeiras direções cênicas para o cinema. O cinematógrafo logo passou a registrar não apenas cenas do cotidiano, mas também cenas dramáticas, elaboradas com um certo nível de teatralidade, como fala o sociólogo Edgar Morin na obra O Cinema ou O Homem Imaginário. Mas, por sua própria natureza, e desde o seu aparecimento, o cinematógrafo era essencialmente espetacular. Ele exibia suas cenas de espectadores para espectadores, e implicava assim a teatralidade que ele desenvolveria em seguida através da direção da mise-en-scène. De resto, os primeiros filmes do cinetoscópio já apresentavam lutas de boxe, atração de music hall e pequenas cenas. O próprio cinematógrafo, desde seu primeiro dia, já mostrava o homem que regava as plantas sendo regado pela mangueira. A espetacularidade cênica aparece assim ao mesmo tempo que o cinematógrafo. Realmente o cinematógrafo era incrível, mas é importante ressaltar que o cinema daquela época era bem simples. As obras não tinham nem áudio e continham bastante mímica. O cinema falado, como conhecemos hoje, só foi possível a partir do desenvolvimento do som no século XIX. Mas falar que os filmes eram mudos não significa necessariamente que a sessão era silêncio absoluto, por mais que pareça estranho. Geralmente as exibições eram acompanhadas por músicas. Então os norte-americanos viram nascer as grandes obras de D.W. Griffith. Produções como Intolerance ou Birth of a Nation se transformaram em clássicos do cinema mudo dos Estados Unidos. Emergem atores como Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd, o genial trio de comediantes da era dos cinemas mudos na América do Norte. Nem mesmo o aparecimento do som conseguiu apagar da história esse momento tão marcante do cinema. Após a criação da primeira obra com música e efeitos sonoros da história em 1926, os filmes sonorizados se consolidaram facilmente. Em 1929, mais da metade das películas norte-americanas já contavam com a experiência de sonorização. A ascensão da indústria cinematográfica dos Estados Unidos aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial e com isso o declínio do cinema europeu. O fortalecimento de Hollywood como principal espaço para as empresas do ramo cinematográfico ocorreu a partir da década de 20, com a criação de novos gêneros como o policial, terror, comédia, entre outros. Pas tout de même chez toi ici. Oh, chez moi. Ben et toi, tu vois que c'est chez toi? Menos de um ano depois dos irmãos Lumière fazerem uma exibição em Paris, aconteceu a primeira exibição de cinema no Brasil, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. No ano seguinte, a primeira sala de cinema foi inaugurada também na cidade maravilhosa pelo imigrante Pascoal Segreto. As primeiras filmagens em terras tupiniquins aconteceram por conta de Afonso Segreto, que filmou em 1898 na Baía de Guanabara e no ano seguinte em São Paulo durante a celebração da unificação da Itália. No próximo ano, o italiano Vitor Di Maio abre a primeira sala de cinema em São Paulo, mesma época em que começa a rodar filmes sobre o cotidiano carioca. E aí, gostou desse estilo de vídeo? Quer ver mais assim? Deixe seu like e escreva sua opinião aí nos comentários. Se não gostou, pode deixar seu like, mas comente o motivo pelo qual você não gostou para que assim juntos nós possamos melhorar o canal. Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar ligado quando novos vídeos forem publicados aqui no Vamos Aprender.
Então galera, é isso, muito obrigado por assistir e eu fui! Próxima ideia de cinema foi registrada na cidade de China.